Olá, este é o Agenda Econômica e eu sou Antônia Márcia Vale e o nosso assunto hoje é reforma tributária. Reformar o sistema brasileiro de impostos é um desafio dos mais complexos do Poder Legislativo a qualquer tempo. Após mais de 2 anos de tramitação, a PEC 110, proposta de emenda constitucional que reforma o sistema tributário brasileiro, teve sua votação suspensa dia 31 de maio. Apesar das negociações, as críticas são muitas. Os prefeitos das cidades mais populosas do país, por exemplo, alegam perdas irreparáveis para seus caixas, com as mudanças propostas na nova legislação. Neste agenda, eu converso com o secretário de Finanças de Aracaju, Jefferson Passos, que é também o presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Jefferson, bem-vindo ao Agenda Econômica. Muito obrigado, Antônia. É um prazer estar aqui para a gente poder debater um pouco sobre esse tema tão relevante para o nosso país. Jefferson, você que é o homem do caixa de uma das prefeituras de uma das capitais do país, estou contando aí com essa sua experiência para você mostrar para a gente um pouco disso que às vezes a gente não percebe, né? Quem não está acompanhando o dia a dia disso. Antes da gente começar realmente a nossa conversa sobre a proposta de reforma tributária, eu quero mostrar um resumo assim, muito sucinto que a gente fez dos dois principais pontos que esse modelo da PEC 110, ele traz para a gente, né? Ele traz uma simplificação de tributos, reduzindo praticamente todos os tributos que a gente tem aí a dois. Um é a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que seria um tributo cobrado pela União, ele é federal, que junta a COFINS importação, PIS e a CID combustíveis, e também o IPI, que vira um IS, um imposto seletivo, cobrado sobre produtos que impactam a saúde e o meio ambiente, ou seja, produtos danosos aí a nós seres humanos e ao meio ambiente. E o outro é o IBS, que seria um imposto para ser arrecadado por estados e municípios e que junta o ICMS e o ISS. Esse imposto teria aí, pela proposta, que está, nesse momento, em negociação, 7 anos para a transição do atual sistema para o futuro sistema. Você, né, à frente aí, nacional dos prefeitos, os secretários de finanças dizem que essa proposta ela vai trazer prejuízos à população que não estão sendo devidamente considerados. Então, eu queria começar a nossa conversa, você nos dizendo um pouco quais são esses prejuízos que vocês consideram que ela pode trazer. Antônia, antes de tudo, eu acho que é importante deixar claro aqui que temos um grande consenso sobre a necessidade de fazermos uma reforma tributária no país. Nós precisamos de uma reforma tributária e nós entendemos que uma reforma tributária ela deve reduzir a tributação sobre o consumo, né? Ela deve resolver problemas sobre a tributação do patrimônio, que ainda é pouco tributada no país, né, e equacionar a questão da tributação sobre a renda, por exemplo, envolvendo questões sobre lucros e dividendos que estão sendo debatidos no Congresso, mas em outros projetos que não esse da PEC 110. Então, a gente precisa realmente de uma reforma que simplifique o nosso sistema tributário e que, mirando essa simplificação, torne o Brasil mais competitivo e menos complexo e consiga atrair investimentos. E o nosso entendimento, essa reforma não está entregando isso. É uma reforma que ela propõe como simplificação a fusão de tributos. E a gente não tem esse resultado, essa simplificação somente pela fusão dos tributos. Esse é um aspecto que é bastante interessante. Os dados mostram que os tributos mais complexos, o tributo mais complexo do país é o ICMS, né? É o de maior arrecadação dos estados. E ele tem uma variedade de legislações e, além das legislações estaduais, uma enormidade de decretos, convênios, CONFAS, que tornam extremamente complexa a sua gestão e cara para o país. E a reforma, ao propor a unificação especificamente do ICMS com o ISS, não aborda, não resolve essa complexidade do ICMS, que já é um IVA na sua origem, né, na forma como ele foi criado.
Ele só não tem o nome de IVA, mas é um imposto onde você tem crédito e débito, você aproveita os créditos, e isso é uma das características do IVA. E os municípios, eles são prejudicados diretamente quando o principal tributo, né, principalmente das médias e grandes cidades, que é o imposto sobre serviço, ele é incorporado a esse IBS, né, esse IVA, né, num único tributo, né, com uma gestão compartilhada, né, onde a gente tem um tributo que é um tributo que a gente vem crescendo a receita ao longo dos últimos anos de forma consistente, com investimento em tecnologia, com melhoria de legislação, e até a própria economia no todo mundo passa por um processo de cada vez mais prestação de serviços, né? Serviços terem um peso maior na atividade econômica. Então, a gente tem um tributo que tem um potencial de crescimento futuro enorme, ele é simples, a gente não tem entidades empresariais, a gente não tem organismos apontando complexidade no ISS, ao contrário, estudos da Confederação Nacional das Indústrias mostram que o ISS corresponde a apenas 1% das dificuldades e do custo da gestão tributária das empresas. O próprio setor de serviços, ele é contra a PEC 110, porque justamente vai trazer complexidade e maior carga tributária do setor de serviços. Então, para os municípios, isso significa abrir mão de uma receita futura superior a 200 bilhões de reais em 10 anos, abrir mão da sua autonomia na gestão e na arrecadação desse tributo, que é extremamente importante, significa, no nosso entendimento, uma quebra do pacto federativo. Nos tiram receita e as despesas são mantidas. Hoje você tem um sistema tripartite de arrecadação e de gestão. A União arrecada uma série de impostos e as contribuições e o IPI, os estados arrecadam o ICMS e o município arrecada o ISS. Essa arrecadação, pela proposta, ela passa a ser toda centralizada, uma parte na União e a outra parte nos estados, e aí é feita a divisão para os municípios. Como é que funciona isso? Atualmente, como você falou, cada ente federado administra os seus tributos. A União acaba tendo mais de um tributo, né, nessa base de consumo, né? Os estados têm o imposto, o ICMS, e os municípios o ISS, que é somente sobre serviços. É importante colocar que essa divisão, ela lá no passado foi feita em um determinado momento em que os serviços eles não eram tão relevantes na atividade econômica, né? Então, deixaram com os municípios o antigo imposto sobre artífices e profissões, que acabou depois virando o ISS. E esse imposto ele foi muito melhorado. A proposta, ela prevê que a União ela transforme todos os seus tributos sobre consumo no IVA, né? Uma das propostas, né? Que é a CBS, mas no caso especificamente do ICMS e do ISS, a proposta prevê a junção desses dois tributos, né? E esse tributo eles seriam geridos conjuntamente por estados e municípios, e isso não está claro. É uma dos questionamentos que se faz à proposta, que se fala numa gestão paritária, mas não há clareza como funciona isso, né? E nós temos aqui... Nem como seria essa divisão? Tudo isso acaba sendo remetido para a lei complementar. Não há um esboço, não foi apresentado junto com a PEC, junto com a proposta de emenda à Constituição, não foram apresentadas propostas de texto para essas leis complementares que serão necessárias. Ou seja, você vai ter um embate agora no Congresso em torno da PEC, e depois você terá outros embates, né? Não serão vários, inclusive, porque você vai ter que definir mecanismos de arrecadação, mecanismos de gestão, vai ter que ser criada uma autarquia nacional para gerir esse tributo, você vai ter que ter regras de fiscalização. Então, tudo isso são mais de 30 itens que a PEC deixa, que a proposta deixa, para serem disciplinados a posteriori por meio de lei complementar, inclusive critérios de partilha.
E a gente está hoje, né, com a votação suspensa, né, e em um ano eleitoral, no período aí já quase entrando oficialmente no período eleitoral, que é a partir de julho. Como é que vocês entendem, então, qual é a melhor solução? Porque vocês têm essa crítica, mas vocês também apresentaram algumas mudanças, algumas propostas, você mesmo falou que é a favor dessa simplificação. Eu queria que você detalhasse um pouco mais essa simplificação que vocês são a favor, que vocês defendem, que as prefeituras defendem, e que você nos falasse um pouco o que vocês pensam sobre essa proposta, se é melhor ela ser votada agora e depois faz essas regulamentações, ou se deixa todo esse pacote para o começo do ano que vem, um novo período de presidência da República. E de Isso, nós entendemos na realidade que é mais adequado a votação dessa proposta num período após eleição e, na realidade, com a composição de um novo Congresso, né? Nós estamos aí com os deputados, né, e 1/3 dos senadores em processo de renovação de mandato. Então, a gente entende que é mais legítimo que essa discussão ela seja feita com um Congresso renovado. Mas nós não nos omitimos em relação ao debate. Nós apresentamos a proposta que a Abrasf, a Frente Nacional de Prefeitos, e um conjunto de mais de 120 entidades defende, ela está apresentada lá na PEC sob a forma da emenda 223. O que se propõe essa emenda, que a gente denomina de simplifica já, na realidade é que essa simplificação ela se dê no âmbito de cada nível da federação. Ou seja, a União ela trabalha a simplificação dos seus tributos, né, da forma como ele está propondo, inclusive a CBS, unificando os tributos da sua competência, né? Os estados eles trabalhariam a melhoria do ICMS. A nossa proposta para o ICMS é que haja uma legislação nacional única, tá? E que isso fosse trabalhado entre os 27 estados da federação, de forma a que você reduzisse essa complexidade, inclusive com uma redução, uma diminuição das possibilidades de concessão de incentivos fiscais, que causam, né, uma guerra entre estados, que na realidade é danosa para todo o país, né? Você cria, na realidade, distorções e não ataca o principal problema de competitividade do país versus outros países. Acaba sendo uma disputa entre estados e irmãos. E no caso do ISS, dos municípios, a nossa proposta também é unificar as 5.570 legislações municipais de ISS numa lei nacional, tá? Estabelecendo uma variação de alíquota entre 2% e 5%, que já existe, inclusive, na Lei Complementar 116, e alíquota mínima e alíquota máxima, né? Essa legislação nacional, ela daria suporte a um sistema de arrecadação nacional com uma única guia de arrecadação. Isso significa, por exemplo, que uma empresa que preste serviços, um banco presente em 3.000, 4.000 municípios, ele não faria recolhimento de ISS em cada município onde ele está presente, ele faria uma única guia, e essa guia serviria de instrumento para o rateio, né, desse ISS para os municípios beneficiários. Nós propomos uma mudança da cobrança do ISS, um compartilhamento do ISS com origem e destino, sendo que majoritariamente no destino. Isso beneficiaria principalmente pequenas cidades que passariam a ter uma receita significativa sem ter uma necessidade de fiscalização, e ainda obrigações acessórias também uniformes para o país. Ou seja, nós deixaríamos de ter um tributo com muitas legislações, 5.570, para termos uma legislação nacional, e cada município ele teria a sua autonomia do ponto de vista do estabelecimento da alíquota que ele iria praticar. A alíquota seria única por município. Essas mudanças, elas requerem também emendas à Constituição, ou elas podem ser feitas em nível de lei, que é mais fácil de ser aprovado do que uma emenda à Constituição? Uma parte dessas mudanças ela precisa de emenda à Constituição para dar mais segurança jurídica, principalmente quando a gente trata aqui de questões relativas, por exemplo, à destinação do tributo,
né? A gente entende que é mais seguro que isso esteja previsto na Constituição, mas grande parte dessas emendas ela pode ser feita por meio de lei complementar. Tá? A Abrace, ela já vem trabalhando, ela já tem esses textos, né, de lei complementar para propor, né, ao Congresso na eventualidade de uma aprovação de uma emenda que permita essa simplificação que nós estamos falando aqui do ISS. Tem uma coisa que você falou, que vocês propõem um sistema de pagamento dividido entre o lugar onde as mercadorias são produzidas e o lugar onde elas são vendidas. A proposta atual, a PEC 110, e essa é uma outra mudança das duas mudanças mais importantes no sistema, que eu vou pedir à nossa diretora Bruna para colocar na tela, ela propõe uma mudança radical. A cobrança do imposto realmente muda da origem do produto, ou seja, de onde ele é fabricado ou de onde ele é vendido, para onde ele é comercializado, ou para onde ele é comprado, digamos assim. O que muda radicalmente, né? E nisso aí, os grandes estados produtores, os mais ricos, reclamam muito de que eles vão perder uma fonte importante, muito importante de renda, né? Esse mecanismo de tributação totalmente no destino, né, a que você se referiu, a proposta é que ele se aplique ao ICMS, né? Essa colocação com relação aos estados produtores, né, vis-à-vis os estados consumidores, é um debate que nós temos também em relação aos municípios, né? Então, quando a gente fala do ISS, nós temos hoje situações do tipo prestação de serviço, por exemplo, streaming, né? Então, as empresas de streaming, elas estão localizadas num determinado município, mas elas estão ofertando esse serviço para todo o resto do país. Elas podem estar, inclusive, localizadas fora do país, prestando serviço aqui para o Brasil. Quando a gente propõe um compartilhamento, né, de uma parte dessa alíquota na origem, é justamente para permitir também incentivar e estimular a fiscalização na origem. Se você não tiver qualquer mecanismo, qualquer parte da receita na origem, não haverá interesse nenhum do município onde a empresa está instalada em fiscalizar, em acompanhar. Ele vai olhar tão somente a sua base de consumidores. Mas o importante é que, para colocar em prática essa proposta, houve uma grande discussão, chegamos a um consenso, a um entendimento, né? Então, os próprios... os maiores municípios do país, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, sentaram à mesa e nós chegamos ao consenso na construção da proposta. Então, eu acho que ao invés de caminharmos para disputa, para o litígio, para a guerra fiscal entre municípios, os municípios estão dando uma sinalização muito interessante na condução, na elaboração da proposta e na convivência futura, no compartilhamento desses recursos. Vocês soltaram uma nota, né, dessa tentativa de votação na Comissão de Constituição e Justiça, dizendo que a proposta como está, ela geraria uma perda de arrecadação prevista em torno de 24 bilhões ao ano. Onde seria essa perda? E você falou que a proposta, de uma forma geral, ela não é neutra, ela pode ter um impacto extra, ou seja, a gente pode ter mais imposto sendo cobrado. Eu queria que você explicasse esses dois pontos para nós. Pronto, a perda que os municípios vão ter é justamente pelo mecanismo de fusão proposto. Então, nós temos um tributo, o ISS, que ele cresce mais do que o ICMS, né? Ele cresceu nos últimos 15 anos sistematicamente mais do que o ICMS, e nós temos um processo de digitalização da atividade econômica, né? Essa economia 4.0 ela é muito calcada em serviços. Então, a perda potencial é isso, é superior a 200 bilhões de reais em 10 anos, algo em torno estimado de 24 bilhões anos, justamente porque as mudanças introduzidas na legislação do ISS, a forma como a atividade econômica se desenvolve, né, ela trará um crescimento futuro dessa arrecadação em níveis superiores aos atualmente praticados. Mas vocês perdem e quem é que vai ganhar? Vai para onde essa arrecadação? Ou ela deixa de existir? Essa arrecadação, na realidade, ela vai ser compartilhada com os estados. Isso acaba indo para o fundo e sendo dividido entre estados e municípios, né? Só que os critérios de partilha também são outro aspecto relevante que não estão claros lá na proposta da PEC, né? Inclusive, uma das coisas que se discute é que
parte desse recurso partilhado, ele seja rateado, por exemplo, 5% dessa receita seja rateada entre todos os municípios por igual valor, independente de porte. Né? Isso acaba sendo uma transferência de recursos das maiores cidades, das médias e grandes cidades, para as pequenas cidades. Ou seja, você arrecada, você fiscaliza, você investe em tecnologia, você moderniza a sua gestão e depois você cede parte dessa arrecadação para terceiros. Então, isso precisa ser resolvido. Senão, não pode ser. Esse rateio, essa partilha não pode acontecer dessa forma. E essa proposta é neutra para o consumidor ou não? Ou seja, ela mantém a arrecadação como está, ela reduz ou ela aumenta? Pronto. Do ponto de vista do estabelecimento de qual alíquota vai vigorar a partir da implantação dessa PEC, não se tem uma sinalização clara. Você tem estudos aí que apontam alíquotas em torno de 28% até 30%. Ou seja, eu vou ter um conjunto de atividades que hoje, setor de serviços, hoje tem uma carga tributária ali algo em torno de 13,65% quando você olha ISS, PIS, COFINS. Digamos que ele passa a ter uma carga tributária de 28%. Quem consome serviços vai pagar mais tributo. Certo? E não dá para se conformar com o discurso de que quem consome serviços é rico. Na realidade, toda a sociedade brasileira consome serviços. Né? O transporte público ele vai ser onerado, a saúde vai ser onerada e boa parte da classe média paga o seu plano de saúde. Né? A educação ela vai ser onerada com esse aumento de carga tributária, a construção civil vai ser onerada com esse aumento de carga tributária. Então, você tem um aumento de carga tributária sobre o setor de serviços enorme. Tá? Os próprios entes públicos, né, os estados e os municípios vão ser onerados, porque nos serviços que nós contratamos, um serviço de limpeza, um serviço de vigilância, um serviço da área de tecnologia e todos esses outros que eu falei de saúde, educação, transporte público, eles vão ser... a gente vai ter que pagar mais caro nesses contratos. Esses contratos vão ter que ser reequilibrados. Então, você tem um aumento de carga tributária para quem é consumidor de serviço. Além disso, né, o discurso é de que a reforma vai ser neutra, por quê? Porque ela vai aumentar a carga tributária no setor de serviços, no entanto, você vai reduzir a carga tributária para o setor industrial, para o setor financeiro, e a carga tributária geral do país ela ficaria normal. Mas quando a gente pega o texto da PEC 110, que a gente vai analisar os mecanismos que foram lá introduzidos dentro das negociações diversas e legítimas que devem ocorrer dentro do ambiente do Congresso, você vê, por exemplo, que uma proposta de criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, né, como a União ela se posicionou contrária, né, a aportar recursos nesse Fundo de Desenvolvimento Regional, né, os estados pediram 400 bilhões de reais para o Fundo de Desenvolvimento Regional e a União disse, eu não tenho esse dinheiro, não vou colocar. Então, esse fundo ele vai ser formado com uma parte da própria arrecadação do imposto. Só que lá na PEC ela diz o seguinte, se essa arrecadação ela não se mostrar suficiente, né, para formar esse fundo, é autorizada a criação de uma alíquota adicional de 0,8% para poder chegar no montante desejado. Ou seja, na própria PEC já tem um mecanismo de aumento de carga tributária. Jefferson, é possível uma reforma tributária onde não tenham grandes ganhos e perdas para os estados, para as unidades da federação e para os municípios? É possível, sim. O que a gente propõe é justamente uma reforma tributária que seja implementada em etapas, em fases, né? De forma que você vai mitigando justamente esse problema de perdas e ganhos. Essas perdas e ganhos elas existem justamente pela fusão dos tributos. Então, quando uma reforma é muito disruptiva, né, altera muito o status quo, ela sempre vai trazer ganhadores e perdedores. Mas se a gente fizer a reforma dentro dos tributos que já são geridos por cada ente da federação, você não vai ter esses ganhadores e perdedores. O montante arrecadado do ISS ele vai estar dentro dos municípios. A gente consegue simplificar o ISS com a legislação nacional. A gente está propondo, por exemplo, acabar com a lista de serviços. O que é isso? Né? Hoje eu tributo saúde com uma alíquota, educação com outra, informática com outra. A gente está dizendo, não, vamos ter uma alíquota única. Dentro do município você estabelece uma alíquota única para todos os serviços.
Então, se a gente fizer essa reforma por fases, né, cada ente da federação reformando os seus tributos, né, a União reforma PIS/COFINS, ataca os tributos da competência dela, os estados reformam o ICMS, os municípios reformam o ISS, nós não teremos ganhadores e perdedores, nós manteremos a autonomia, né, tributária de cada ente da federação, nós não evitaremos um conflito com os setores produtivos, o setor de serviços continua sendo tributado, né, pelo ISS no âmbito dos municípios, né, o setor comercial e industrial lá no ICMS. Então, essa é a reforma que nós defendemos e é uma reforma que, com certeza, ela é mais palatável. Lá no futuro, a gente com certeza terá um novo desafio. E olha que eu acho que esse futuro ele não está tão distante, até porque as experiências internacionais já mostram, a União Europeia está fazendo isso, estudando como é que tributa esse mundo digital. A gente tem aí um gap tributário, um conjunto de atividades que não está sendo tributada, que são novas, e a gente vai precisar enfrentar esse desafio. Então, a gente faz uma transição, reforma os tributos dentro da competência de cada ente, enquanto isso a gente já vai pensando o futuro e como tributar esse mundo digital. Bom, Jefferson, então vamos pensando esse futuro aí, preparando esse projeto, porque ele precisa ser feito sem dúvida nenhuma. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Agenda Econômica. Tá, muito obrigado, Márcia. Realmente foi um prazer estar aqui e batermos esse papo. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos assiste na TV Senado, a quem nos acompanha no canal da TV Senado no YouTube, no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e se inscreva no nosso canal, acompanhe a nossa programação, que tem coisa muito interessante. Até o próximo Agenda Econômica.